Fala aí, meu povo querido, estamos de volta aqui para nosso segundo momento da semana, né, com a nossa aula. Espero que esteja todo mundo bem e vamos começar, né? Então, a gente está falando da população brasileira aqui no capítulo 5 e a gente chega agora numa parte muito importante pelo fato de que a gente vai falar um pouco do papel do IBGE, né, os critérios que ele adota para caracterizar a população brasileira, né? A gente estava vendo na aula passada que essa população ela seguiu alguns processos até se formar, até aumentar, até se espalhar pelo território nacional e agora a gente vai analisar os critérios que o IBGE estabelece para considerar alguns fatores, né, dessa população, como por exemplo a sua própria qualidade de vida, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa página 76 do nosso material, tá? Vou afastar aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização da gente. Então, ó, população estruturada por atividade e distribuição de renda. Como vocês sabem, já foi comentado pela gente em sala de aula, é de fundamental importância que a população e o próprio país como um todo, para ser considerado um lugar onde exista o desenvolvimento, né, a qualidade de vida das pessoas, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da População, é necessário verificar todos aqueles fatores que a Constituição até mesmo garante para o cidadão brasileiro, no caso, né? Então, saúde, educação, trabalho, né, a renda das famílias, tudo isso está junto no campo de análise do IBGE. Então, a gente tem aqui, ó, vou tentar marcar aqui para vocês, para ficar melhor a visualização. Acho que só colocando o mouse aqui já dá para verificar. Então, na classificação, o IBGE separa a população ativa e inativa. Então, a gente tem como população ativa todas aquelas pessoas que trabalham e têm o registro, né? Seja a sua carteira assinada, um contrato de trabalho, etc., para que o governo, e falando de governo, eu estou falando de base de dados, né? Pode verificar que aquela pessoa está trabalhando, certo? Tem o seu registro. E o IBGE pega esses dados e contabiliza aquela parte da população que trabalha. Automaticamente, ele registra também aquelas pessoas que estão desempregadas, né? Quando a pessoa não tem registro de emprego algum, né? Carteira assinada ou contrato, como eu falei para vocês, certo? Então, a população ativa é aquela que trabalha, tem o seu registro, né? E a população inativa é aquela que não tem esse trabalho registrado. Bom? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui um pouquinho mais. A distribuição de renda no Brasil, embora venha aumentando nos últimos anos, é desigual, né? Então, a distribuição de renda, como a gente já sabe, o país ele é um país que historicamente, né, ele é bem desigual, né? Referente à renda, né? Muitas pessoas têm a condição paupérrima, né? Assim, trabalha com salário mínimo, muitos são desempregados e uma pequena parte detém a maior parte da riqueza no país, certo? Então, eu pediria que vocês anotassem num caderno, né, essa parte que nós acabamos de falar, a população economicamente ativa. População economicamente ativa, o PEA, né, aquela população que trabalha, tem algum registro de trabalho. E a PEI, né, população economicamente inativa, aquelas pessoas que não têm remuneração, né, não têm emprego, simplesmente falando, né? Certo? Depois disso, eu queria vir com vocês aqui nessa parte que fala sobre a qualidade de vida, para que a gente possa também anotar o que é a qualidade de vida segundo o IBGE, né? Que é o órgão, né? O instituto que detém, monitora esses dados da população brasileira, certo? Então vamos lá. Para o IBGE, a qualidade de vida é sinônimo do bem-estar físico e espiritual da população. Então, a qualidade de vida da população leva em conta o quê?
alimentação, saneamento básico, saúde, educação, habitação, liberdade, condições dignas de trabalho, segurança, ambiente saudável e lazer. Então, são 10 pontos que, para o IBGE, aqui na página 76, é considerado qualidade de vida. O cidadão tem que exercer, né, esse direito que, no caso, a Constituição garante para o cidadão, né? Ter esse bem-estar, ter essa liberdade no país em que trabalha, ter um trabalho digno, certo? Então, o IBGE trabalha com esses dados, com essas informações, tá bom? Aí vamos seguir aqui para o próximo parágrafo. Então, para analisar como está essa qualidade de vida da população, deve-se observar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, certo? O que é o IDH? Qual é a função dele, né? O que ele faz? Vai indicar essa qualidade de vida da população. E aí, ele vai fazer uma espécie de cálculo para dar essa resposta para a população, para saber se está acontecendo essa qualidade de vida ou não. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. O grau de conhecimento, né? 2 pontos. A taxa de alfabetização dos adultos, mais a taxa combinada de matrícula, né? Os 3 níveis de ensino. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se nós entendemos o que é isso aqui. Grau de conhecimento vai ser aquela informação que fala para o Instituto se as pessoas são alfabetizadas ou não, se elas sabem pelo menos ler e escrever ou não, certo? Porque em um país que é desenvolvido, o grau de alfabetização é altíssimo. Então, assim, ou seja, ou todos, ou então quase todos, sabem ler e escrever. Como vocês devem imaginar, né, principalmente para quem conhece o interior, né, o que não quer dizer que aqui na capital não tem esse tipo de problema, mas muitas vezes parte da população que mora nos locais mais longínquos, né, mais distantes dos grandes centros, das grandes capitais, essas pessoas não tiveram acesso à educação, então elas estão muito provavelmente contabilizadas, né, naquelas pessoas que não têm um grau de alfabetização. Consegue entender? Então é isso. E aí no final ele fala os 3 níveis de ensino, né? Fundamental, certo? Médio, superior, né? Então, é isso. Segundo ponto, longevidade, refletida pela esperança de vida. A esperança de vida da população, ou muita gente também ouve falar na expectativa de vida, né? Daquele país, daquele lugar. Certo? Então, primeiro ponto, né, pessoal? Voltando. O grau de escolaridade. Resumindo, grau de escolaridade. Se as pessoas naquele lugar são alfabetizadas ou não, né? Longevidade, expectativa de vida, esperança de vida. Terceiro ponto, renda ou PIB per capita, expressa pelo o poder de compra da população. O PIB, Produto Interno Bruto, ele vai ser, no intervalo de um ano, todos aqueles bens e riquezas que a nação produziu, certo? Só que aqui nesse terceiro ponto, o IBGE está calculando o PIB per capita, ou seja, quantidade de riqueza gerada por uma pessoa, tá bom? Então, digamos que tenha um adulto que trabalha, no intervalo de um ano, esse adulto, ele ganhou quanto, né? Resumindo para vocês, ele ganhou quanto? Então, o PIB é o cálculo da riqueza da nação em um ano. PIB per capita é o PIB por pessoa, então o produto interno bruto das pessoas. Então, para calcular se a pessoa vai ter uma condição com esse salário, com o que ela ganha, de se manter, né, de arcar com seus compromissos, ter uma vida digna, né, para poder prover todas essas coisas, né, que são calculadas como o que o cidadão tem direito, né? Aí eu vou passar aqui. Aqui acima, né, está falando sobre
as migrações, né? Migrações, o vai e vem da população brasileira, certo? Então, outro fator muito importante para se verificar na população é justamente esse vai e vem mesmo, certo? O deslocamento da população, ora somente para lazer ou férias, né? E interessante esse tema, né? Nesse momento que nós vivemos, nós não estamos podendo, né, nos deslocar, né, nesse sentido, são em grandes emergências. Mas, habitualmente, né, quando as coisas estão normais, férias, né, ou mudança realmente de cidade, até país, em alguns casos, né, para buscar, né, uma vida melhor. Então, a migração, né, ela é conhecida justamente como isso, o vai e vem da população brasileira. No caso, está falando só do Brasil, então está restringindo esse campo aí, né? Então, vamos pegar aqui passo a passo para a gente não se confundir, tá? Então, assim, ó, o crescimento da população é, por um lado, resultado de diferença entre as taxas de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, né, para ver se a população está crescendo ou se está diminuindo aquela população, você faz um cálculo simples. Quantidade de pessoas que nasceu, quantidade de pessoas que morreu. Então, dá a média. Então, você vai ver, quando foi contada, né, a população, você tem um número. E depois você vai chocar esse número, né, casar esse número com a taxa de natalidade, as pessoas que nasceram naquele período, e as pessoas que morreram. Então, você vai saber se aquele número vai continuar, vai aumentar o número da população, ou vai diminuir, certo? Então, é isso aí. Mas outro fator importante, o texto vai nos dizer, né, que interfere no processo, é o movimento da população ou migrantes. Porque digamos que tem um país que está perdendo população, não é que nasceu, não é que morreu. Né? Isso é um fator natural, mas dependendo do que aconteça, que as pessoas estejam se mudando desse país por um caso de guerra, um caso de alguma tragédia qualquer, natural ou não, né? Então, a população, nesses casos, ela vai diminuir, mas sabemos que é fatores externos, né? Mas, como a gente estava falando antes, tem os fatores internos, né? A questão de vida ou de morte das pessoas, certo? Aí a população do Brasil, segundo o nosso material, está em constante movimento, né? Deslocamentos que acontecem pelos espaços que não são de origem das pessoas, né? Aí dá o nome de migração. Então, quando a pessoa sai do local de origem dela e está indo em direção a outro lugar. Então, aí a gente tem, para a gente lembrar aqui, né? Esses três termos: a migração, temos a imigração, temos a emigração. Vamos revisar isso aqui rapidinho, esses três pontos. E aí é uma ótima oportunidade para você anotar. Não se preocupar, já anotei, já tinha anotado, já vi isso. Gente, é revisão. É revisão. Passamos um tempo sem ter aulas, então vamos nesse momento, né, literalmente revisar com essa dedicação, com esse esforço, tá? É necessário. A migração, mobilidade da população entre dois locais, pode ser interna, né, quando a população se movimenta no interior do mesmo país, definida como êxodo rural, ou migração interregiões, que é externa, o fluxo da população entre dois países. Entenderam? Então a migração pode ser interna ou externa. Interna dentro do mesmo país, ou migração externa para fora do seu país. Imigração refere-se ao movimento de entrada da população vinda de um lugar, independente da sua origem. Então, o imigrante, ele está vindo para aquele país, né? Ele está chegando em outro país. Então, do ponto de vista de quem já está num determinado país que recebe um estrangeiro, então aquele estrangeiro é um imigrante. Tudo bem? E a emigração. A emigração diz respeito à população que deixa um lugar. Então, emigrar é você partir, deixar um lugar. Tá certo? Aí os deslocamentos da população brasileira influenciam o crescimento populacional do nosso país. Digamos que saia todo mundo da região Nordeste e vai para a região Sul, determinados estados. Como São Paulo, né? É um dos maiores, então vamos imaginar São Paulo. Então, você está esvaziando, né, o seu local de origem e indo
para um grande centro, provocando um aumento da população naquele lugar, né? E uma diminuição da onde você saiu. Beleza? Aí aqui na página 78 a gente tem o êxodo rural, né? Vamos revisar isso aqui também. Então, a migração da população que deixa o campo para viver na cidade. Então é bem fácil, né? A questão do êxodo rural. Êxodo é mudança, né? Deslocamento, né? E o rural é de origem rural, saindo da região rural e indo para a região urbana, né? Então a gente verifica isso aí, tá certo? Então, no Brasil, a questão do êxodo rural, já que nós estamos estudando a população brasileira, muito comumente ela é feita, né, das regiões norte, nordeste para a região sul-sudeste do país. Muito embora dados mais recentes falam que também acontece movimentações de regiões de grandes centros do sul e sudeste também para a região nordeste, tá? Então, não é sempre, hoje em dia, né, não é sempre do nordeste para a região sul-sudeste não, tá certo? Aí aqui no segundo parágrafo ele vai falar um pouquinho das causas. As causas mais importantes, né, para explicar esse tipo de migração, está ligada à mudança pelas quais o meio rural passou nas últimas décadas. Então, a modernização das atividades, né, principalmente agrícolas, né, que é em grande parte, os trabalhadores do campo perdem os empregos e migram para a cidade maior, né? E também acontece com os pequenos proprietários rurais que, por razões econômicas, são forçados a vender as terras aos grandes proprietários, né, que vão, por exemplo, abrir fábricas, né, indústrias na região do interior. Aí, mais adiante, mais a seguinte aqui no texto, a gente vai ter esse êxodo, né, de caráter temporário e os pendulares. Vamos entender isso aqui também. Deixa eu só movimentar aqui um pouquinho a bolinha que aparece aqui no meu rosto para ficar melhor a leitura, certo? Então, as temporárias. A população vai se deslocar, né, por um determinado período de tempo, de um lugar para o outro, né, sempre, né, em busca de trabalhos, né, aí no caso, às vezes acontece de ter oportunidade de trabalho mais temporários, né, e aí vai ser um exemplo de migração de trabalhadores do Nordeste, que vai para o Agreste, que vive no Agreste, né, no sertão, e vai para busca de trabalho, por exemplo, na zona da mata. Então, tem exemplo, aqueles trabalhos que são assim só durante a colheita, né, de alguma fazenda, né, por exemplo, trabalhos e quando não é no campo, né, digamos que seja até em cidades grandes mesmo, né, período como Natal, períodos de festa assim em que abrem mais empregos temporários. Então isso acontece também, né? E trabalhos e êxodo devido ao fator, né, êxodo com a característica pendular, né? Então, vai referir-se ao deslocamento da população diariamente, de um lugar para o outro. Eu falo muito na sala de aula o exemplo dos próprios alunos. Claro, a gente está falando aqui de trabalho, né? Os pais. Às vezes mora, vamos considerar uma cidade grande como Fortaleza. Um pai mora na Messejana e trabalha no centro da cidade, certo? Então, pela manhã ele vai, leva o filho para a escola, vai para o trabalho, ao final do dia pega o filho na escola, volta para casa, né? Então, é esse deslocamento, o pendular, que você de manhã sai para cumprir aquela rotina e volta ao final do dia. Então, você está fazendo um deslocamento, uma forma de deslocamento que ela tem a sua ida e sua volta no mesmo dia, entendeu? Então, essa característica do deslocamento pendular, tá bom? Subindo aqui um pouquinho. Aí as migrações interregionais e intrarregionais. Vamos lá. Pode ser classificada como inter ou intrarregionais, interregionais, movimento de população da região para outra do país. Então, mais uma vez citando esse deslocamento que muitas vezes aconteceu na história aqui do nosso país, né? O cidadão sai da região nordeste tentando uma vida melhor na região sul e sudeste, certo? As intrarregionais acontecem quando o deslocamento é na mesma região,
entre estados ou municípios. Então, também acontece, tem professores, exemplo, né, que moram em Fortaleza e vão dar aula em Eusébio, Aquiraz, etc., até outras cidades também, Maturité. Então, esses são exemplos. Minha gente, pois então nós ficamos por aqui, tá? Acompanhe a agenda Edu, que nós vamos deixar atividades para vocês lá, tá? Um grande abraço, saudade, e a gente se vê aí qualquer hora, tá bom? Tchau, tchau.